Irmãos, eu vou pregar aqui de cima, achei bonito. Lá na igreja não tem um púlpito desse. Eu achei um púlpito tão bonito, olha só. Eu fiquei encorajado, porque o irmão falou assim, eu subi aqui para tirar foto, que é tão bonito, o irmão falou assim, está parecendo John Wesley. Eu falei, opa, agora que eu subo mesmo. E essa graça que o Senhor derramou uma vez na vida de John Wesley, que o Senhor derrame na minha vida também. Em nome de Jesus. Eu acho que isso aqui é assim mesmo, tem que deixar assim. Meus irmãos, eu orava por essa palavra de hoje à noite e a Ana me perguntava, você já tem a palavra? E eu disse, eu tenho, mas eu não sei se é ela. E aí ela me perguntou uma segunda vez, e o Senhor Deus já te trouxe a palavra? Eu disse, pois essa palavra está queimando dentro de mim, mas eu não sei se é ela, eu estou lutando com essa palavra, porque eu imagino, Deus, será que essa palavra vai fazer sentido para os meus irmãos nessa noite? E aí pela terceira vez, quando a Ana disse, eu estou orando por você, eu entendi que era a palavra que eu precisava compartilhar, que é essa que estava queimando no meu coração. E tem a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa maturidade em Deus. Ou talvez, se você quiser, um tema seria o como não ser um anão espiritual. Porque existem pessoas com diversos graus de maturidade dentro da igreja. Existem pessoas que são maduras na fé, existem pessoas que são imaturas. Existem aqueles gigantes de Deus, existem aqueles anões espirituais. Existem crentes espirituais e crentes carnais. Quem primeiramente trouxe esse conceito foi o Watchman, há muitos anos atrás, quando ele falou dos crentes carnais. Talvez você não concorde com a terminologia, mas eu sei que você sabe e conhece pessoas que estão há anos na igreja, mas parece que não cresceram. Nas cartas que ele escreveu, o apóstolo Paulo falou sobre esses diferentes tipos de pessoas em muitas cartas. Em muitas cartas ele falou sobre aqueles que eram maduros e aqueles que eram imaturos. E em uma dessas cartas, ele trabalhou esse tema de uma maneira muito particular. É a carta que ele escreveu de uma maneira muito direta para instruir uma igreja que era uma igreja que havia recebido muito dos ensinamentos dele, que é a igreja de Éfeso. Paulo passou na cidade de Éfeso mais tempo do que ele passou em qualquer outra igreja. Passou pelo menos 3 anos em Éfeso. Teve um seminário em Éfeso, na escola de Tirano, onde ele ensinava todos os dias, todas as pessoas que queriam. E para essa igreja ele envia uma carta de orientação, de instrução. Alguns dizem que era uma carta circular que alcançava todas as igrejas da Ásia. E nessa carta ele vai falar sobre a igreja. E ele explica o que o crente precisa fazer para não ser um anão espiritual. Se você puder, abra sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios. A partir do versículo 11. E ele mesmo, o contexto é que Paulo fala que Jesus subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui o apóstolo Paulo nos traz uma definição de uma pessoa imatura na fé. Ele diz que o imaturo, ou o anão espiritual, é como a criança, que é arrastada pelas ondas e levada de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Todas essas palavras de Paulo aqui, nesses versículos que lemos, visam orientar as pessoas para que elas não sejam como crianças espirituais. E o anão espiritual é comparado a essa criança. O termo criança aqui se refere a alguém que tem entre 4 ou 6 anos de idade, porque esse indivíduo de 4 ou 6 anos de idade é facilmente levado por qualquer conversa. Eu imagino que você já deva ter visto, ou no YouTube, na internet, ou mesmo em algum programa, a facilidade com que os adultos, e eles fazem isso para mostrar aos pais, cuidem dos filhos. Adultos chegam num parquinho onde as crianças estão brincando com um cachorrinho muito bonitinho, e a criança vê aquele cachorrinho, e aquele adulto diz assim: olha, você quer ver mais cachorrinhos? E leva a criança. E muitos sequestros acontecem a partir dessa estratégia desses adultos com essas crianças pequenas, porque elas são facilmente levadas na conversa dos outros, elas são facilmente seduzidas pelas palavras dos outros, pelas promessas, pelos sonhos, pelas campanhas, pelos projetos. Elas são levadas pela astúcia desses homens. E Paulo compara esses anões espirituais com essas crianças que são levadas por qualquer papo, por qualquer assunto, por qualquer vento, por qualquer doutrina, por qualquer ideia, por qualquer propaganda, por qualquer evento. Não crescem. Cada hora segue um movimento. E a igreja tem um movimento espetaculoide, e a pessoa diz: uau, que movimento, e ela vai. E de repente acontece um outro vento de uma tendência da igreja, e ela segue. Aí de repente aparece um mega, super, hiper, star, pregador estratosférico, e ela vai. Não tem raízes, não tem firmeza, ela se deixa levar pelos ventos. E tem gente que está assim em relação à fé. Um dia está numa igreja, numa comunidade, 6 meses depois, opa, estou saindo. Aí 1 ano depois aparece outra, ela segue a onda. A cada temporada, essa pessoa se conecta com um grupo diferente, ouve uma história diferente. E se isso acontece com você, isso não é sinal de espiritualidade, de seguir os tantos e diferentes movimentos que vão surgindo aqui ou acolá. Isso é sinal de criancice. E hoje nós somos bombardeados com pregações em todos os lugares por meio do YouTube. E a pessoa vai seguindo essas tendências. Apareceu um canal do YouTube do fulano de tal que se diz não sei o quê, e a pessoa segue. E de repente tem outro YouTube e a pessoa vai.
Aí, de repente, tem um livro de não sei o quê, e a pessoa vai, quanto mais absurdo, mais as pessoas, muitas vezes, se deixam levar. Isso não é sinal de maturidade. Paulo diz que isso é sinal de imaturidade. Isso é sinal de criancice, em que a pessoa se torna como um boneco na mão dos outros. Um boneco que é levado para cá, um boneco que é levado para lá, um boneco que é iludido ali, outro que é iludido aqui. E, meus irmãos, isso tem se tornado mais comum nos nossos tempos do que imaginamos. Talvez você conheça, talvez você seja essa pessoa, talvez você conheça gente que esteja assim. Ela não se firma em lugar nenhum. E conta vantagem dizendo que está uau. Paulo disse, se alguém está andando de um lado para o outro assim, sendo levado de um lado para o outro, por qualquer vento, por qualquer sopro, por qualquer onda, por qualquer artimanha, por qualquer astúcia daqueles que estão induzindo ao erro, esse alguém é uma criança. Como não deixar isso acontecer conosco? Como não sermos levados pelas tantas teologias que surgem, doutrinas que aparecem e movimentos que estão por aí no dia a dia da igreja, desde que a igreja nasceu? Se nós vivemos esses movimentos hoje, nos tempos de Paulo eles aconteciam, se não acontecessem, Paulo não estaria falando sobre eles. Eles já aconteceram e sempre vão acontecer. E Paulo nos traz uma orientação, como não deixarmos isso acontecer conosco, ou com a nossa família, ou com a igreja, como? O apóstolo Paulo nos traz a primeira orientação. Não vamos nos tornar anões espirituais se exercermos o ministério que Deus nos deu, apreciando também o ministério que Deus deu aos outros. No versículo 11, o apóstolo Paulo começa a apresentar os diferentes ministérios que o Senhor Deus trouxe para a igreja. Ele concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros pastores mestres. Alguns dizem, outros dizem que são pastores e mestres separados, enfim. Se são 5 ou 4, a importância não está em descobrir quantos são os dons ministeriais ou as capacitações ministeriais, mas entendemos que existe diversidade no corpo e que nem todas as pessoas têm as mesmas capacitações, nem todas as pessoas têm os mesmos dons, nem todas as pessoas foram chamadas com as mesmas habilidades. O Senhor distribuiu esses dons ao corpo. Como lemos no versículo anterior, ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E alguns receberam esse chamado apostólico, outros são profetas e daí por diante. O amadurecimento da igreja, o nosso amadurecimento está em reconhecermos a diversidade de dons que foram derramados sobre a igreja e também entendermos os dons que Deus nos deu. Sabendo que não existe um melhor, um maior, um mais extraordinário do que o outro, todos são igualmente importantes para que o corpo seja edificado. E esses dons foram derramados sobre a igreja, para que a igreja seja edificada por essas pessoas que receberam esses dons. Então, como não ser um anão espiritual? Exercendo dentro do corpo da igreja o dom que Deus deu para você. Você já sabe o seu dom? Você já sabe qual é a capacitação que Deus deu para você? E eu entendo que essa não é uma lista restritiva, mas uma lista exemplificativa. Temos outras listas de dons nas cartas de Paulo. Temos uma lista em 1 Coríntios 12, temos uma lista em Romanos 12, temos essa lista de Efésios 4. Jesus concedeu dons aos homens. Qual é o seu? Você o exerce? Você tem se envolvido na igreja a partir desse dom que Jesus deu a você,
para edificar outras pessoas na igreja? Você tem colocado as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, as suas habilidades a serviço do Senhor Jesus, para que outras pessoas cresçam, recebendo essas ferramentas que Ele colocou nas suas mãos, para que o corpo seja edificado? Porque se você enterra esses dons, essas capacitações, esses ministérios, você emperra o seu crescimento e o crescimento de outros. Você não cresce. E outros crescem de uma maneira desordenada, estranha, porque todos os dons são igualmente importantes para que o corpo seja edificado. Qual é o seu? Porque não viemos à igreja apenas para dizer, me sirva, me sirva, me sirva. Eu vim aqui para que o pastor me sirva, me visite, me ajude, e me traga uma palavra, e o outro irmão, e se ele não olhou para mim, eu fico com raiva, eu não gostei, me sinto ofendido. Não. Todos nós temos um lugar no corpo de Cristo, porque todos nós recebemos dons dele para servirmos uns aos outros, todos nós, e se você não serve com as ferramentas que Deus deu a você, o corpo sofre, o corpo sente, o corpo não cresce como deveria crescer, e muito menos você. Esses dons foram dados para que os santos sejam aperfeiçoados, para que por meio do serviço de todos, o corpo de Cristo seja edificado. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores e mestres, nem todos têm os dons de curar, nem todos têm o dom de operação de milagres, nem todos têm o dom de liderança, nem todos têm o dom de presidir, nem todos têm o dom de línguas, nem todos têm o dom de interpretação de línguas, nem todos têm dom de cuidar de criança, nem todos têm dom para trabalhar com adolescentes, nem todos têm a capacitação de cantar beleza, com muita beleza e doçura, nem todos têm habilidade para tocar tão bem, nem todos têm a capacitação de fazer um bolo gostoso, nem todos têm o dom de hospitalidade para receber bem. Isso significa que não podemos começar a nos comparar uns com os outros, porque isso é sinal de imaturidade. Quando o apóstolo Paulo coloca a lista, ele não coloca a lista dizendo um é melhor do que o outro, ele coloca a lista dizendo que todos são importantes e devemos apreciar e valorizar todos. E se eu não tenho um dom, eu preciso admirar o que Deus deu para a vida do meu irmão e me alegrar em Deus por aquilo que o meu irmão recebeu, porque meu irmão vai trabalhar na edificação do corpo. Mas o anão espiritual sempre vai dizer assim, por que ele não eu? Por que ele tem oportunidade e não eu? Vai ficar ofendido quando ele não é colocado num lugar de destaque, porque ele achava que era o melhor lugar. E no ministério essas experiências são muitas, e talvez você já as tenha vivido. Quando eu comecei no ministério, eu pregava num culto muito grande, de 6 horas da manhã, meus irmãos. Eram 8 pessoas. Era um salão enorme, um salão cabia mais ou menos umas 800 pessoas, éramos 8 no culto. Comecei ali, 6 da manhã. E tinha uma irmã que tinha muita boa vontade para cantar. Mas ela não tinha recebido o dom. Eu, como pastor, para mim está tudo bem. Falei, mas a irmã, mas um outro irmão do Ministério de Louvor veio me procurar e disse, pastor, pelo amor que você tem a Deus, conversa com ela. É difícil, irmãos.
Eu fui conversar. Tentei com muito jeitinho conversar com a irmã, fiquei mais ou menos 1 hora e meia com ela, para dar o aviso. Para tentar ajudá-la a entender que talvez Deus tivesse dado para ela um outro dom, uma outra habilidade. No momento ela fez assim que entendeu. Obrigado, pastor. Muito obrigado, mas nunca mais voltou. Nunca mais voltou no culto. De 8 eu passei a ter 7 pessoas no culto. Mas eu fiquei feliz, porque anos depois ela estava servindo em outro ministério. Muito feliz, mas nunca mais voltou para 6 horas da manhã. Não podemos ser assim. Nós precisamos entender o lugar que o Senhor, Deus, deu para nós, dentro do corpo, para edificar uns aos outros. Tem gente que tem uma habilidade tão maravilhosa de receber, não é? O dom da hospitalidade. Tem gente que tem uma habilidade tremenda de ensinar. É um mestre na palavra. Ele consegue desenvolver ali o grego, o hebraico, o aramaico, e fala 8 línguas. Uma coisa linda, ele pega um versículo assim, vai escarafunchando as palavras, e você fica, uau, está na Bíblia, é lindo, é um dom. Tem pessoas que têm um dom pastoral, e sabe o nome de todo mundo da igreja, o aniversário de casamento, e recebe, tem gente que tem esse dom. Tem pessoas que têm uma habilidade evangelística única, consegue pregar até para poste na rua, gente. Ele consegue, está dentro do elevador, ele tem 2 minutos. Em 2 minutos ele consegue apresentar o evangelho da salvação para quem está ali. Ele acha alguma coisa, nossa, esse elevador está escuro hoje, né? Mas você sabia que uma luz brilhou na minha vida? Pessoa extraordinária. Outros são como profetas, eles trazem uma palavra de confronto, e o profeta é assim, ele está andando na rua, ele vê o céu meio assim, cinzento, ele diz, meu Deus, o Senhor está falando comigo, e ele tem uma palavra de Deus mesmo, ele é sensível ao Senhor, ele traz uma palavra, e muitas vezes ele confronta, e ele bate, mas com aquela convicção de Deus. Outros que são apostólicos, eles saem plantando igrejas, estabelecendo os fundamentos naquelas igrejas em outros lugares, mas eles não passam muito tempo ali, depois eles vão para outro lugar, vão para outro lugar, iniciando igrejas. Qual que é melhor? Não tem. Todos são maravilhosos e todos estão trabalhando para a edificação do corpo. Portanto, irmãos, precisamos não olhar para aquilo que o outro está fazendo, mas para aquilo que Deus quer fazer por meio da nossa vida, com aquilo que Ele nos deu. Tem pessoas que têm o dom, e Paulo fala sobre esse dom em Romanos 12, da generosidade, gente que são os doadores. E eles têm essa habilidade de adquirir riquezas, e eles começam a abençoar o reino. Conhecemos uma família lá de Goiânia, vi muita gente de Goiás aqui, lá de Goiânia. Aí, meu Deus, Goiânia está vazia, só tem, oh glória. Uma família preciosíssima, da Cristal Alimentos, vocês conhecem esses irmãos? Cristal? Pois é, que família, cara. Há 25 anos atrás, eles entenderam, Deus, nós vamos dar 10% da empresa para a igreja. São preciosíssimos. E eles começaram a fazer isso. E o que começou a acontecer na vida deles foi que a empresa foi crescendo. Hoje a empresa é gigantesca, eles continuam construindo igrejas, investindo na igreja. É um dom. Ah, mas eu queria esse dom, não é? É um dom lindo. Mas eu não tenho que olhar para o outro e dizer eu queria esse dom, eu tenho que olhar para mim e
entender qual que é o dom que Deus me deu, para que eu possa usá-lo, para que eu possa equipar outros, para que essas outras pessoas cresçam, para que o corpo seja edificado. Porque não existe só um dom. Imagina se um corpo só de braço. Esquisito, uma mão andando na rua sozinha. Você ia falar assim: o sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Ao falar sobre o não sermos crianças, Paulo, antes de falar sobre isso, ele fala sobre os dons que Jesus derramou sobre o corpo. E aqui ele descreve alguns. Exercite o seu dom. Não enterre. Não compare o seu com o do outro. Não se ache melhor ou pior do que o outro. Envolva-se na igreja. E entenda que a edificação do corpo é demorada. Nós estamos construindo um templo lá na Flórida, na DT da Flórida. Estamos reformando um lugar. E muitos irmãos lá no início, vai fazer 7 anos que a gente está reformando. 7 anos. A gente vive em tendas. Aqui como vocês aqui, a gente aluga o espaço de uma outra igreja para reunir à noite, porque a gente não tem o espaço da gente. E estamos em tendas. Já mudamos de tendas algumas vezes. E aí, começamos a reformar um local, e os irmãos falaram: pastor, nós vamos chegar agora no final do ano, vamos entrar. E eu falava, lá não é assim. Só para começarmos as obras ali, para colocarmos alguém para dentro do prédio, para fazer as obras, foram 2 anos e meio pegando licença da prefeitura. Aqui é assim também? Ou não? Para o projeto ser aprovado, 2 anos e meio. Só mexendo em papel. Aí começamos as obras. Eu explico para os meus irmãos: olha, a gente caminha na velocidade da entrada do recurso. Se temos muito recurso, a gente avança mais. Se temos menos, a gente avança menos. E assim é a construção do templo. Se a construção de um prédio, de tijolo e cimento, leva tempo, você acha que não vai levar tempo a construção do corpo de Cristo, da casa espiritual? Leva tempo. O processo de amadurecimento demora. Não é rápido. Não é porque você está aqui hoje à noite que você vai ser: meu Deus, já saí daqui um gigante espiritual. Fui no culto, ouvi a Ana Paula Valadão cantar. Meu Deus, uau! Agora eu estou, uau! Não podia perder a piada, meu bem. Não, você não vai sair gigante porque você ouviu. Não ouviu o pastor Gustavo pregar: agora eu sei tudo. Sabe nada. Nem eu sei. A gente está crescendo. Leva tempo para nos tornarmos maduros. Muito tempo. E vem um serrote, nos serra ali, vem um martelo e bate ali, que é o irmão martelo, tem o irmão serrote, não é? Tem um tanto de irmão na nossa vida. Irmão, lixa, meu Deus, isso é lindo. Dói, mas a gente cresce. E a gente só cresce permanecendo e servindo e abraçando e falando e ouvindo e dando e recebendo. É só assim que a gente cresce. Existem alguns sinais que Paulo nos dá para falar sobre o crescimento, a maturidade espiritual. O primeiro que Paulo diz que é a unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. Ele diz que, versículo 13, até que todos exercitam seus dons, visando a edificação do corpo de Cristo, com um propósito, para todos chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus.
Para chegarmos nesse lugar de maturidade, a gente precisa ter comido 1 quilo de sal juntos. Eu comprei sal, nós mudamos algumas vezes de casa. Nós estamos há 11 anos lá na Flórida, nos Estados Unidos. E nos moramos no Texas, depois moramos no norte da Flórida, no meio da Flórida, agora estamos no sul da Flórida. Nós compramos, meus irmãos, 1 quilo de sal lá no Texas, lá no início. Ele veio acabar 9 anos depois. Só compramos sal de novo há 2 anos atrás. Durou 9 anos. Por quê? Porque sal a gente coloca de pouquinho em pouquinho na comida, não é? E para a gente crescer, a gente precisa de tempo, é comer sal juntos. Devagar, demora. Às vezes você fala assim, irmão, não anda, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, mas que demora. Mas é assim mesmo. Mas o propósito é que cheguemos a essa unidade. E a melhor ilustração para entendermos o que Paulo está falando aqui sobre unidade e o pleno conhecimento de Cristo, a melhor ilustração que eu encontrei é de uma orquestra com muitos instrumentos. Então você recebeu o dom, você é um violino, você é um cello, você é uma trompa, você é uma flauta, você é uma clarineta, você é um tímpano, você é uma bateria. Cada um de nós tem esse dom. E todos nós gostamos de ensaiar e tocar sozinhos, porque a gente acha que o nosso som tem que falar mais alto, o nosso som tem que aparecer mais. Então Jesus vem como esse maestro e começa a dirigir a orquestra, ensinando a cada um de nós o modo e o momento em que devemos tocar o nosso instrumento. E quando aquela música da orquestra se torna bela, isso significa que cada instrumentista entendeu o seu lugar na orquestra, o seu momento de tocar, para fazer uma música só, sob a regência de Jesus. Isso é unidade. Quando cada pessoa sabe o momento de falar, o momento de calar, o momento de tocar, o momento de não tocar, porque ela consegue apreciar o todo do movimento dos instrumentistas daquela orquestra. E o som é lindo. Quando em uma orquestra um som toca fora de hora, ou toca errado, todo mundo percebe. Mas quando eles tocam juntos, cada um no seu lugar, e todos estão bem treinados no seu instrumento, é uma melodia do céu. Esse é o propósito do Senhor na nossa vida. Quando percebemos que estamos tocando bem uns com os outros, então podemos olhar para nós mesmos e reconhecer, eu amadureci. Eu amadureci. Eu estou com essas pessoas há muito tempo e agora eu consigo entender o dom de cada um, a habilidade de cada um, o momento de cada um agir, o momento de cada um falar. Eu amadureci. Esse é o primeiro sinal que Paulo coloca aqui de amadurecimento. O segundo sinal, evidência de amadurecimento, é que a nossa vida se torna um reflexo de Cristo. Então ele diz até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e até que todos cheguemos ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, não apenas quando há harmonia entre nós, mas quando nós olhamos uns para os outros e começamos a perceber e a ver Jesus uns nos outros. Não é se aquele irmão fala muito bem, não é se aquele irmão toca muito bem, não é se aquele irmão é um excelente pastor e acolhedor, ou um apóstolo plantador de igrejas, não é isso. Mas se ele consegue trabalhar junto uns com os outros e vir uns com os outros, e se ele parece com Jesus.
Quando nós nos tornamos parecidos com Jesus, então podemos olhar para nós mesmos com gratidão e dizer: Deus, obrigado, eu estou mais maduro. Estou mais maduro na fé. Esse é o alvo de Deus para as nossas vidas. Em Romanos 8, 28 e 29, um texto que gostamos demais, que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diz: aqueles que de antemão conheceu, a esse também predestinou. Para quê? Para que sejam conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus age em todas as coisas com um propósito: fazer-nos parecidos com Jesus. A maturidade nos leva a esse lugar. Mas é o único lugar onde podemos ser aperfeiçoados é na igreja. E Paulo termina essa porção de Efésios, depois de falar que Deus nos deu dons para que cada um exerça o seu dom, abençoando a vida uns dos outros, para que todos toquem o seu instrumento na hora certa e se tornem parecidos com Jesus, e assim não vamos ser meninos levados de um lado para o outro qualquer vento de doutrina. E Paulo volta ao conceito anterior ao fazer a conclusão. E ele faz um resumo de tudo que ele falou nos versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo diz que o corpo é quem efetua o seu próprio crescimento. Quando está ligado em Cristo, que doideira, não é? E que responsabilidade. O corpo cresce e se faz crescer quando cada parte, cada pessoa está junta da outra pessoa, servindo a outra, abençoando a outra, sendo abençoada pela outra. Quando fazemos isso, o corpo começa a crescer e nós amadurecemos todos e deixamos de ser anões espirituais. Então, meu apelo para você nessa noite é: conecte-se com a igreja. Não seja um desigrejado. Não fique desigrejado. Não seja um crente virtual. Não seja. Porque um crente virtual não cresce. Sabe por quê? Porque o crente virtual não tem aquele irmão chato para lixar ele. Não tem. Porque se ele começa a ouvir alguma coisa na internet que ele não gosta, o que ele faz? Ele desliga. Mas se você está na igreja e tem irmão chato, você vai encontrar com ele durante a semana. Não tem como. O crescimento vem quando todo o corpo, unido, consolidado por toda junta e ligamento, efetua o próprio crescimento. Eles estão juntos. Existe esse atrito, existe esse trabalhar junto com o outro. E isso só acontece dentro da igreja real, física, com gente do seu lado. Então não seja desigrejado. Participe, inclusive está aqui, esse QR Code. Se você está desigrejado, você tem que colocar o seu telefone aqui, e preencher esse formulário para nós. Porque nós queremos estar com você, queremos ir atrás de você, queremos ligar para você, queremos caminhar com você como igreja, porque não existe crescimento e amadurecimento fora da igreja, não tem. Você pode fazer 5 anos de teologia, pode fazer 2 anos de mestrado, 5 anos de doutorado, você vai continuar um anão espiritual se você não estiver ligado ao corpo. Então congregue, esteja numa igreja. Segundo, não esteja numa igreja sentado no banco. Venha para a igreja e esteja na igreja usando o dom que Deus te deu. Alegre-se com o dom que Deus te deu. E sirva no dom que Deus te deu. Porque assim você vai
contribuir para o crescimento do corpo e vai crescer você mesmo. E, em terceiro lugar, busque se parecer com Jesus nessa jornada. Você pode medir o seu crescimento, percebendo se você tem se parecido mais com Jesus ou não. Se você tiver parecido com Jesus, você se tornou um crente maduro. Mas se você ainda está andando de um lado para o outro, achando que cresceu, você continua um anão espiritual. Não permaneça assim. Deus quer que cresçamos. Deus quer que amadureçamos. E por isso, Ele estabeleceu a igreja. A igreja é esse lugar, para crescermos juntos, para servirmos uns aos outros e assim nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos, vamos orar. Ore no seu lugar, ore por você, ore pela sua casa, ore pela sua família. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor. Eu sei que temos irmãos de outras igrejas aqui. Envie um abraço no seu pastor, ligue para ele, abençoe a vida dele. O pastor gosta de receber, não é só mensagem com problema, não. É mensagem abençoando, pastor, que bênção, pastor, eu orei por você. Envie uma mensagem para ele, abençoe-o. Abençoe os irmãos da sua igreja. Se você é da nossa igreja, abençoe o seu pastor. Manda uma mensagem para o pastor Orlando: pastor, que bênção, que alegria. Manda mensagem para os seus irmãos, ore por eles. Se você não está em igreja nenhuma, hoje é o dia de você fazer a escolha que vai mudar a sua vida. Se envolva, vem ser igreja com a gente, venha participar com a gente, para que cresçamos juntos no nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez e tem feito. Bendito seja o nome do Senhor. Te agradecemos pelas tantas oportunidades que o Senhor nos dá. E queremos aproveitar todas elas. E queremos, ó Deus, servir os nossos irmãos. Queremos servir o Senhor, servindo os nossos irmãos. Não queremos que os nossos dons permaneçam engavetados, não, ó Deus. Queremos servir nos nossos dons, naqueles que o Senhor nos deu. E queremos admirar aquilo que o Senhor tem feito na vida dos outros, a partir dos dons que o Senhor deu para os outros. Queremos, ó Deus, nos alegrar. Queremos ser igreja madura, queremos ser crentes maduros. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos, abençoa a igreja aqui em Bristol, Senhor. Abençoa a igreja nessa região, abençoa a igreja no Reino Unido. Abençoa, Senhor, aviva a igreja, desentulhe os poços. Levanta as pessoas, ó Deus, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Levanta com o coração aquecido, despertando cada um para que usem os dons que receberam, para que cumpram o chamado que ouviram. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. E agora, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pelas nações da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Dê um abraço na pessoa do seu lado. Vá na graça, vá na paz. Passe ali na cafeteria, pegue um salgadinho,
Aproveite esse tempo de comunhão com seu irmão, conheça gente nova e seja uma bênção na vida de alguém, em nome de Jesus.